Falando brevemente sobre a pirrotita, esse mineral, na verdade, é um grupo. Nós não temos apenas uma pirrotita, nós temos aí cerca de 5 a 7 subgrupos, a depender da literatura, né? E o que faz a pirrotita ser um mineral tão reativo? Bom, aqui no canto superior direito da tela, vocês têm a fórmula química da pirrotita. E vocês vão observar que esse mineral ele não é estequiométrico, ou seja, não existe uma relação entre átomos de ferro e átomos de enxofre. Então não é 1 para 2 ou 2 para 4, não existe uma relação estequiométrica. Tá? Isso vai gerar uma série de minerais do grupo da pirrotita, com composições químicas diferentes que vão gerar também características cristalográficas diferentes. Nós temos então aqui, para dar como exemplo, dois tipos principais de pirrotita que ocorrem na natureza, que nós vamos chamar aqui de pirrotitas do tipo 5C e pirrotitas do tipo 4C. Por quê? Porque dizem respeito aí a uma nomenclatura específica que está ligada à estrutura cristalográfica. Então, uma delas é monoclínica, as outras são hexagonais, e isso tem a ver com a organização dos átomos na estrutura cristalina desse mineral, que nós podemos ver aqui no canto direito do vídeo. Nós temos aí uma organização, podemos dizer que é uma organização desorganizada, né? Então, nós temos aí vários planos cristalográficos com vacâncias distintas aí na estrutura que vão gerar um tipo específico de mineral com uma composição química levemente distinta. Por isso esse mineral ele não é estequiométrico e não é apenas um mineral, e sim um grupo. Aqui eu trago uma tabela para vocês podem observar com atenção ao pausar o vídeo, mas eu trago apenas os dois tipos principais de pirrotita que nós vamos trabalhar hoje, que são a do tipo 4C e a 5C. Então vocês podem ver aí que as composições químicas são diferentes, a estrutura é diferente e também a nossa propriedade mais importante, que é a propriedade magnética. Uma dessas pirrotitas é suscetível à magnetização, ela é magnética. A outra não, as outras, melhor dizendo, não. E por fim, prestem atenção aí na composição, tanto atômica quanto por peso específico, dos elementos, né? Então nós temos aí uma que é deficiente em ferro e a outra que possui mais ferro, obviamente, né? Voltando aí a falar sobre composições químicas, reações químicas, também não é a minha área, eu aprendi bastante nesse último ano de doutorado, nós temos uma noção geral sobre o que acontece nas reações químicas, porque a gente está trabalhando aí com um fenômeno que é um mineral que ao entrar em contato com as condições atmosféricas, ou seja, nós estamos representando aqui já na equação de número 1, esse mineral entrando em contato com condições atmosféricas, que aqui a gente diz ar e umidade, né? A título apenas exemplificativo. Esse mineral vai se decompor, esse mineral vai se quebrar em subprodutos que podem ser íons ferrosos, sulfatos e prótons. Então vocês já conseguem observar que o ambiente se torna mais ácido quando da decomposição da pirrotita. Tá? A equação número 2 nos leva a uma situação específica, que é a seguinte: se nós ainda estivermos em contato com a atmosfera, se nós ainda tivermos os produtos necessários, os reagentes, melhor dizendo, necessários, esse íon, que a gente chama de ferro ferroso, ele pode se oxidar ainda mais, gerando ferro férrico, que também, por sua vez, tem a capacidade de agir como um agente oxidante. Então é como se um efeito dominó estivesse acontecendo. Então eu peço para vocês sempre terem em mente o ambiente do concreto. Nós temos um concreto aí já formado, solidificado, os agregados estão aí colados pelo cimento, só que dentro dos agregados existe esse mineral que vai se quebrar, se decompor, gerando todos esses subprodutos. Se nós estivermos em uma região, em um ambiente, melhor dizendo, em que o pH é maior do que 4,
Esse ferro férrico, ele é insolúvel, ou seja, ele vai precipitar no formato de um óxido ou hidróxido. Nesse caso, eu estou usando um exemplo específico, mas nós temos outros tipos de óxidos e hidróxidos que podem ser formados, gerando um mineral. Então vejam aí a trajetória do ferro, por exemplo, que saiu de um estado de oxidação 2+, lá na pirrotita, ligado a um átomo de enxofre, e vai terminar sua jornada, se o pH for maior que 4, as condições forem ideais, ligado aí a átomos de oxigênio e hidrogênio, gerando um mineral que a gente chama de guetita, continuando a trajetória de oxidação. Aqui embaixo, na última reação, a de número 4, não a de número 3, porque eu acabei de observar esse erro na minha apresentação, nós temos aí aquele fenômeno que eu comentei para vocês, que se nós tivermos em solução, ou seja, se nós tivermos uma situação em que o ferro férrico está em solução, ele pode agir como um agente oxidante subsidiário ao oxigênio, tá? Quebrando, decompondo a pirrotita ainda mais, gerando os nossos sulfatos. Então lembrem que nós trabalhamos com o ferro agora, quando a gente desceu todas as reações e todas as equações, mas o sulfato é um subproduto. É ele que vai ser o vilão da nossa história. Por quê? Porque o sulfato é um subproduto da quebra, decomposição da pirrotita. E ele vai atacar o nosso cimento. O que ele vai atacar? Ele vai atacar o coração do nosso cimento, que é aquela nossa reação de hidratação que gera o CSH. O CSH é muito vulnerável em contato na presença de um sulfato. E isso vai gerar o nosso ataque interno de sulfatos. O pH dentro do concreto é extremamente alcalino, tá? Extremamente alcalino. Então é claro que nós vamos ter a precipitação desse ferro férrico. Então vocês pensariam comigo, bom, embora seja um agente subsidiário de oxidação, já é uma ajuda, né, que o ferro se precipite e saia dessa reação e não ajude a oxidar mais a pirrotita. Em um ponto vocês estariam certos, só que ao se precipitar e gerar a guetita, que é o nosso que é o nosso mineral exemplo aqui, um outro fenômeno acontece, qual seja o fenômeno da diferença de volumes. Então, a pirrotita, aqui exemplificada com o volume igual a X, se decompõe e lá no final vai gerar um outro mineral, por meio de uma série de reações, que tem um volume 2x. É um volume maior do que o volume inicial. E agora vocês lembram de todas aquelas fraturas, rachaduras, melhor dizendo, na base daquela edificação que a gente viu. Ao modificar significativamente o volume do meu concreto, principalmente quando ele já está solidificado, você deixa vulnerabilizado aquela estrutura em função da modificação de volume interno. Então aí outro problema vai surgir da nossa oxidação da pirrotita. É como se fosse um ataque coordenado a um material que nós geramos, nós formamos e esperávamos uma durabilidade muito maior do que nos é apresentada. E a gente falou tanto sobre a pirrotita, né? Eu trago algumas imagens para vocês, né? Em microscopia refletida, então eu trago aqui algumas imagens para vocês verem como que é a pirrotita. E logo de cara vocês podem notar, principalmente na imagem à direita de vocês, como a pirrotita está, digamos assim, suja, podemos dizer, marcada, manchada, ou seja, são regiões de oxidação. São áreas onde a pirrotita já se decompôs. Então, o sulfato é liberado, então ele vai entrar em contato com a pasta do concreto, que é o nosso cimento já em fase hidratada, enquanto o ferro vai se precipitar aí em formato de hidróxidos e óxidos, né? Gerando aí fraturas
primeiro a nível microscópico quase, né, a nível agregado versus cimento, a interface entre eles, até mais para frente gerando rachaduras aí de nível métrico, né, que a gente vê nas imagens. Então nós temos aí 3 sulfetos diferentes, a pirita, que é o mais claro, o mais brilhante aqui no centro. Vejam como esse mineral está extremamente bem preservado no que diz respeito a processos de oxidação. Esses riscos, essas marcas que vocês veem no mineral são provenientes da fabricação da lâmina delgada, da seção delgada, então não tem nada a ver com processos de oxidação. E o mineralzinho amarelo ali dentro, ali no meio, é a calcopirita, que também, embora possa estar afetada, nem de perto é afetada tanto quanto a pirrotita, que é a nossa grande problemática aí nos agregados. Mais algumas imagens, mas dessa vez eu chamo a atenção para vocês aqui na interface entre a fase silicática e a fase de sulfeto, ou seja, aqui na imagem à esquerda de vocês, vocês veem com melhor facilidade, existe uma interface, um filete que é marcado pelas letras de HT. Essa é a guetita. Ela é gerada aí na interface, porque o ferro se precipita, não é mesmo? Vai gerando aí um outro mineral que possui um volume diferente. Isso vai acarretar em uma série de fraturamentos, né? Primeiro a nível microscópico, mas se você deixar aí até um tempo suficiente essas reações ocorrerem, que são reações em sua maioria reações em cadeia, né? Isso vai gerando aí problemas que são muito maiores do que a gente poderia antecipar em uma primeira análise. Agora a gente adentra a um estudo de caso que eu selecionei para vocês. A professora Cristina vai disponibilizar o artigo do Jana de Payan, aqui de 2022. Vocês vão poder observar todas as figuras, as imagens e ler com mais atenção se assim o desejarem. O que aconteceu lá no Nordeste dos Estados Unidos? Ou seja, o que está acontecendo, melhor dizendo, né? Lá em Connecticut e Massachusetts. Então, eles fizeram fundações de edificações comerciais e residenciais com um tipo de agregado que gerou o problema que a gente tem conversado até agora. Só que antes a gente viu uma edificação com um probleminha ali, né? A gente ilustrou com uma imagem. A imagem que eu mostrei para vocês anteriormente daquela casa, ela vem aqui do Canadá. Então nós também temos problemáticas relacionadas ao ataque interno de sulfatos, mas esse caso específico vem dos Estados Unidos, que tem uma amplitude muito maior. Estima-se que mais de 35 mil edificações comerciais e residenciais lá em Connecticut e mais de 10 mil edificações em Massachusetts têm apresentado esses problemas de rachaduras, mudança de volume interno, gerando uma série de estresses específicos na estrutura, fazendo com que as casas tenham que ser demolidas ou tenham que ser reformadas. Tudo isso é um estresse muito grande para a sociedade, leva a uma série de litígios. Essas casas elas estão asseguradas também, então a empresa que é a seguradora também entra nessa seara toda. Então, é uma problemática muito presente na vida das pessoas, mais do que a gente poderia imaginar. Então, eu trago algumas imagens aqui para vocês. Por exemplo, nós temos aqui imagens de testemunhos de concretos retirados dessas edificações. Vocês conseguem ver tanto em luz natural quanto como luz ultravioleta ou fluorescente, as rachaduras que elas se iniciam na interface entre o agregado e a pasta, justamente porque aconteceu alguma coisa dentro daquele agregado, a gente já sabe o que é, nós já estamos familiarizados com as reações de oxidação da pirrotita. Isso vai acarretar uma série de problemáticas, gerando, sobretudo, rachaduras, fraturas, a durabilidade, a coesão do concreto é seriamente comprometida por causa de todas essas reações que a gente já viu. Onde
que foi minerado? Bom, foi feito um trabalho de rastreamento e chegou-se à conclusão que existia, que existe ainda, porém não mais utilizada, uma pedreira específica que é a origem de todo esse agregado que hoje sabemos que está comprometido. Fica lá em Wellington, no Connecticut. É trazida essa informação no próprio artigo do Jana. Nós observamos aqui as imagens em lâmina, vocês conseguem ver com perfeição todo o fraturamento que acontece na pasta, que acontece no cimento hidratado. Vocês conseguem ver também essa porção que parece um pó, que parece uma sujeira, são as reações secundárias, tá? Gerando os mais diferenciados tipos de subproduto, que vão gerar também por si mesmos, né, por si próprios, essas diferenças de volume. E a título de curiosidade, essas amostras foram fabricadas com resina, tá? De coloração azul, então é por isso que as fraturas estão aí em azul, principalmente. Foi nomeado como epidemia de pirrotita, ou seja, uma verdadeira doença que se alastrou por milhares de edificações devido à mineração de um tipo específico de rocha que tinha um tipo específico de mineral. Então, olha que interessante como o trabalho, muitas vezes científico, da geologia, da engenharia civil e da química em conjunto, levam à descoberta e com certeza, a solucionar, né, mais para frente esse problema, assim esperamos, né? Bom, então como que a gente estuda essa problemática? Tem diferentes abordagens a depender da sua área específica, então eu vou falar bastante sobre a geologia. Nós nos utilizamos muito da análise petrográfica, tanto por luz transmitida quanto por luz refletida. Nós vimos algumas imagens anteriormente. Temos normas que nós devemos seguir, embora essas normas elas se apresentam obsoletas do ponto de vista do ISA. Não existe hoje uma norma específica que trata desse assunto, porque essa problemática ainda está em fase de ser resolvida. Então, nós estamos ainda aprendendo sobre o que nós podemos fazer. No Brasil, a gente usa as normas da ABNT, tá? Nos Estados Unidos, as normas da ASTM e aqui no Canadá, as normas do CSA, que é a Canadian Standards Association, se eu não me engano. E nós utilizamos inúmeras técnicas analíticas também, né, para obter dados e fazer, através desses dados, inferências e conclusões. Então, nós utilizamos microscopia tradicional, petrográfica, microscopia eletrônica, DRX, FRX, ICP, dados químicos a gente observa muito, obtém, nós observamos e obtemos dados mineralógicos e assim por diante. O pessoal da engenharia civil, não vou falar por eles, mas os meus colegas aqui usam muito análise por estereomicroscopia. Eles têm toda uma abordagem e um protocolo que eles chamam de DRI, que eles seguem, que é o Damage Rating Index, que basicamente utiliza-se da estereomicroscopia para observar em um determinado campo específico, uma área específica da sua amostra, a presença, se tem presença ou não, e qual é a intensidade de fraturas, fraturamento, né? Também utilizam análise de testemunhos em luz UV, fluorescente, tradicional. Nós temos os ensaios químicos, principalmente por via úmida, o pessoal da química ajuda a gente bastante nisso, para tentar prever ou tentar reproduzir em laboratório o que aconteceria se nós utilizássemos determinados tipos de agregados para o nosso concreto. Então vocês vejam aí a interdisciplinaridade que é necessária para resolver esse assunto, para pesquisar esse assunto. Nos encaminhando para o final agora dessa conversa, qual que é a magnitude desse problema? É enorme. É uma problemática que é conhecida já há muitos anos, mas apenas recentemente foi colocada em um contexto em que a gente consegue entender a magnitude real. Nós estamos falando sobre o Nordeste dos Estados Unidos, mas recentemente o Serviço Geológico dos Estados Unidos produziu esse mapa que a gente vê aqui, que rastreou ocorrências de formações rochosas que podem ter a pirrotita. E vocês observam que ela está por
tudo. Em relação ao território continental dos Estados Unidos, nós temos que lembrar também que não adianta você ter certeza que aquela pedreira não tem pirrotita e exportar para os Estados Unidos inteiro, não tem como fazer isso, de termos logísticos é impraticável. Então é uma magnitude muito grande. Recentemente teve um encontro patrocinado pela União Europeia, reunindo tanto a comunidade científica quanto a comunidade local das cidades e regiões afetadas por esse processo, por esse problema, lá da Irlanda principalmente, mas também cientistas da Suíça se juntaram, pessoal do Canadá, e assim, são problemáticas que estão presentes intensamente na vida das pessoas e são problemáticas caras. Então, para vocês terem uma ideia, o governo britânico já investiu mais de 50 milhões de libras em danos posteriores e também na pesquisa sobre como prever isso e como remediar. Os Estados Unidos recentemente aprovou o gasto de 100 milhões de dólares para tentar resolver, remediar e estudar esse problema. Então, são valores, são cifras monumentais que também nos ajudam a entender qual é a magnitude desse problema que todos esses países e mais outros enfrentam hoje. E o que a gente usa hoje para tentar balizar, tentar se proteger? Nós temos apenas uma regra hoje que vem da European Standard que recomenda. Não é uma regra assim obrigatória, né? É uma recomendação, né? Que se o teor total de enxofre dos agregados exceder 1% em peso, esse agregado ele já não é mais bom para ser usado no concreto, na indústria do concreto. E caso a pirrotita seja identificada nesse material, que poderia ser usado para agregado, esse valor decai para 0,1% em peso. Então, assim, é uma recomendação que a grande maioria da indústria utiliza, só que isso acarreta uma outra problemática: o desperdício de agregado que poderia ser utilizado. Então, a gente está fazendo o quê? Errando em excesso, melhor pecar pelo excesso do que nos colocar numa situação em que a gente vai fazer uma superestrutura, a gente vai fazer, por exemplo, um prédio de 100 andares na região de Boston, por exemplo, em que daqui 15 anos a fundação está toda comprometida. Isso é inadmissível, isso geraria uma problemática de proporções aí jamais vista, então é melhor pecar pelo excesso, mas isso acaba encarecendo a produção, porque tem que buscar por muito longe, tem que buscar agregado. Muitas obras, como recentemente um túnel lá na Noruega, que já teriam colocado como orçamento que a própria escavação do corpo rochoso ia gerar o agregado que ia ser usado para concretar essa obra, já foi colocada de lado. Esse orçamento já se tornou obsoleto porque foi descoberto que o corpo rochoso está produzindo agregado cujo teor de enxofre e inclusive de pirrotita é maior do que a recomendação que a gente acabou de dizer. Então isso vai acarretar em um aumento do valor de bilhões de dólares. Então, isso é um problema muito grande que nós temos que tentar resolver e descobrir e tentar gerar dados de todas as áreas possíveis para poder chegar a uma solução, né? O ideal seria isso. Em termos de números, só para a gente ter uma noção, os Estados Unidos, essa é uma pesquisa que eu fiz bem rápida, assim, foi o único valor que eu consegui, o mais recente. Em 2018, os Estados Unidos produziu mais de 1 bilhão de toneladas, tá, de agregado, sendo que 185 milhões de toneladas era diretamente direcionada para o concreto, para a fabricação de concreto. Já utilizando o cimento como um balizador, como um proxy, no mundo em 2020, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi produzido 4,1 bilhões de toneladas de cimento. E aqui do lado é o mapa onde você encontra a pedreira lá no nordeste dos Estados Unidos, que é a fonte desse agregado já comprometido, tá? Só a título de curiosidade. Mas quando a gente utiliza o cimento como esse proxy, porque a gente tem que pensar o seguinte:
Se cimento está sendo produzido dessa magnitude, é porque ele vai ser utilizado para construir alguma coisa em conjunto com o agregado. Então, essa é a analogia que eu estou fazendo. Nós temos aí a produção de cimento de 2020, mais de 4 bilhões de toneladas. E quais são os 10 maiores países produtores de cimento? Segundo o Serviço Geológico, esse é da onde eu tirei essa informação, né? Em 2020. Então, conversando sobre esses 10 maiores produtores de cimento, eu já adianto a vocês que o Brasil está aí no meio. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco aí qual é a posição que o Brasil ocupa nesse ranking de 10 maiores produtores de cimento. Já deixei vocês pensarem o suficiente, essa é a magia de palestras pré-gravadas, vocês podem pausar e observar antes de eu falar, mas já adianto para vocês, o Brasil é o 8º maior produtor de cimento do mundo. Em 2020 a gente produziu 57 milhões de toneladas de cimento. Temos aí Rússia quase empatada com a gente, o Japão em 10º lugar, e quem vocês acham que vão encabeçar aí o top 3 e quem vocês acham que está no 4º lugar? Tem alguns países muito interessantes do ponto de vista geopolítico que estão faltando na lista. Então nós temos aí em 4º lugar os Estados Unidos, produziu em 2020 90 bilhões de toneladas. Perdão, eu estou falando bilhões, mas são milhões, tá? Não vamos exagerar também. Que produziu em 2020 90 milhões de toneladas de cimento. E nós temos aí em primeiro lugar um país, um estado que produz muito cimento, que se utiliza de muito concreto para o seu crescimento, que é a nossa conhecida China. Então, olhem esses números. A China produziu 2,2 bilhões de toneladas de cimento. Ela produziu mais da metade do que o mundo inteiro produziu, a China produziu sozinha. Então, ela é uma potência nessa indústria, precisa de todo esse cimento e também precisa de todo o agregado que vai utilizar para gerar as mais variadas estruturas que ela precisa. Então vejam aí como a magnitude desse problema pode e é, de fato, muito grande. Nós não podemos construir estruturas do porte do Burj Khalifa, que é a imagem que eu mostro para vocês aqui à direita do vídeo, sem ter certeza absoluta que essa estrutura vá aguentar por muitos e muitos e muitos anos e vá atender às nossas expectativas do ponto de vista de engenharia civil, né? Porque é muito perigoso você construir uma estrutura e ela em 5, 10, 15 anos apresentar problemas graves como os que a gente tem visto ao longo dessa apresentação. E digo para vocês, essas problemáticas elas acontecem muito rápido. Algumas casas aqui na região de Trois-Rivières, que é onde a gente trabalha, aqui na região de Quebec, apresentaram problemáticas em 5 anos de produção. Ou seja, saiu da linha de fabricação, os blocos pré-moldados, foi feita a fundação, foi feita a casa. 5 anos depois, a casa e a sua estrutura completamente comprometida. Nos Estados Unidos, nós temos valores que vão até 15 anos de idade. Mas mesmo assim, ninguém espera construir uma estrutura e que ela dure apenas 15 anos. É impensável isso. E agora, só para terminar aí a apresentação de maneira mais lúdica, mais alegre, né? Alguns fatos sobre o próprio concreto do Burj Khalifa, que ainda hoje é o maior prédio do mundo, o maior prédio terminado, né? Nós temos algumas estruturas ainda em construção que vão suplantar esse valor de 828 metros de altura, mas por enquanto ainda é o detentor do recorde, né? Na construção dessa edificação foram utilizadas inúmeras cargas de concreto, totalizando 330 mil metros cúbicos. É uma quantia quase que inimaginável, pelo menos para mim, né? Quando a gente fala sobre metros cúbicos de concreto. A força compressiva desse concreto, ou seja, aquela receita lá no início da apresentação, ela teve que ser ajustada para que o concreto gerado aguentasse 21 megapascais de força compressiva. Essa é uma força compressiva
expressiva. E é quase que óbvio, né? Porque quando a gente vê uma estrutura dessa magnitude, é óbvio que o concreto tem que aguentar estresse, força de cisalhamento, pressão muito maior do que o concreto que a gente usa na fundação de uma casa de 2 andares. O concreto foi utilizado até 606 metros de altura. Inclusive, esse é outro recorde mundial, né? A maior altura em que o concreto foi injetado no mundo, né? Imagina subir todo um aparelhamento para que eles conseguissem injetar concreto a 606 metros de altura. E a concretagem era feita durante a noite apenas porque, como o Burj Khalifa se encontra nos Emirados Árabes, as temperaturas são absurdas. O calor extremo prejudicava a cura do concreto, né? Que são as reações químicas que vão acontecer depois que ele é colocado no lugar e a gente deixa as reações acontecer. Então, como prejudicava essas reações, foi decidido concretar apenas durante a noite, que as temperaturas eram mais amenas. Então vejam aí como é uma área enorme de trabalho, de pesquisa, tanto para cientistas da área da química, quanto da geologia, quanto da engenharia civil. Eu trabalho em contato com essas pessoas todo dia, diariamente. Deixo aqui as referências para vocês irem atrás, se vocês se interessarem. A mais importante, claro, é a do Jana, de 2022, que foi o nosso estudo de caso. Trago também uma revisão completa sobre as propriedades físico-químicas desse grupo de minerais que a gente chama grupo da pirrotita, do multane. E por fim, deixo o meu contato aqui para vocês, caso alguém se interesse pelo assunto, queira alguma referência específica, tenha sobrado dúvidas, ficado com dúvidas, ou eu tenha me expressado mal em algum termo de química, porque vou fazer meia-culpa aqui. Eu sou geólogo, trabalho com bastante química, mas eu não sou um químico, então muitas vezes esses conceitos podem passar direto por mim e eu não percebo. A foto aqui é só para ilustrar o Burj Khalifa, numa viagem que eu estive lá, mas eu garanto a vocês que esse rosto juvenil, livre de problemas e rugas, não existe mais, já se foi há algum tempo. Mas termino aqui, espero que tenham aproveitado e deixo aí o meu contato se precisarem de alguma explicação ou quiserem tirar alguma dúvida. É isso aí, pessoal, até mais.